Se você ler em Lucas 24, o verso 49, foi lá em Jerusalém que Jesus deu a seguinte mensagem para os discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Jesus estava falando do Espírito Santo. Olha, eu envio a vocês o Espírito Santo. Lucas 24, verso 49. Mas fiquem na cidade, a cidade era Jerusalém, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo assim, olha, aqui em Jerusalém, aqui no lugar de adoração, é que vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Naquele momento ali, isso tinha a ver com um local geográfico, mas hoje isso fala para nós de estarmos na presença de Deus. O que Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração é o seguinte, olha, não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja passando, permaneça firme comigo, permaneça firme na minha presença, porque eu vou te dar o Espírito Santo e você vai conseguir vencer tudo aquilo que tem te incomodado, os seus desafios, os seus problemas. Você terá força para continuar rompendo. É isso que Deus está falando. Mas muitas vezes nós preferimos os atalhos, os caminhos errados, os caminhos que não edificam. Saímos do caminho que Deus estabeleceu para nós e passamos a traçar a nossa própria rota. É isso que os discípulos estavam fazendo aqui. Por isso que eles ficaram tristes, decepcionados e frustrados. Jerusalém significa lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz. E Emaús, fonte de águas quentes. Então, eles estavam trocando Jesus, que é a fonte de água viva, por uma outra fonte. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja buscando refúgio, alento para as suas decepções, as suas frustrações, em qualquer outra coisa. Mas o que Deus manda dizer para você é que permaneça firme nele. Haverá um momento de refrigério, haverá o tempo em que Deus vai agir segundo a sua necessidade, né? E segundo a vontade do Pai. Eles estavam saindo do lugar de paz. Quando você abandona os caminhos de Deus, você perde a paz. Você pode conquistar muitas coisas, mas você perde a paz. Quantas pessoas hoje em dia, irmãos, têm tudo, mas não têm paz? Conquistaram muitas coisas materiais, mas deitam à noite e não conseguem ter paz. Aí tem que tomar 1, 2, 3 remédios para dormir, porque não conseguem ter paz. Então essa é a primeira coisa que Deus manda dizer aqui para você. Não abandone o lugar onde você deveria estar. Aguarde o cumprimento da promessa. Fiquem aqui até que do alto vocês serão revestidos de poder. Não queira trilhar outro caminho, simplesmente porque você deixou de crer, porque você se decepcionou. Permaneça firme no caminho que Deus colocou você. Amém? A segunda coisa aqui, a segunda lição que eu aprendo no caminho de Emaús é que aqueles homens não conheciam Jesus. Engraçado, né? Porque eles andaram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, eles estiveram junto com Jesus, recebendo lições, ministrações do próprio Cristo, viram Jesus operar um monte de milagres, fazer um monte de coisas, viram Jesus pregar sermões maravilhosos. Mas quando Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem. O que aconteceu ali? Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos envolvidos com a religião, mas não estamos envolvidos com Jesus. Estamos envolvidos com as atividades eclesiásticas, né? Com a programação da nossa igreja, da nossa instituição, mas não nos envolvemos com Jesus. Eu conheço pessoas que
na igreja, eram líderes e ativos, e tudo que acontecia, a pessoa estava à frente, né? Não media esforços para fazer com que a programação acontecesse. Mas no momento de dificuldade, no momento de decepção, ele abandonou tudo, inclusive Jesus, inclusive Cristo. É porque ele não conhecia Jesus verdadeiramente. Às vezes a gente quer mascarar a nossa falta de espiritualidade com o ativismo. Porque nossa, aquela pessoa é uma bênção, né? Por quê? Não, porque está envolvido com tantas coisas na igreja. Amém. Tem pessoas que são bênçãos, sim, e se envolvem com muitas coisas, mas tem pessoas que querem se esconder atrás do mover. Sabe? Você entende o que eu estou falando? As pessoas sempre tem que ter um movimento, um congresso, um negócio para que ela se esconda ali atrás daquilo. Tem um pastor lá do seminário que dizia que tem igrejas que vivem de evento. Evento para lá, evento para cá, né? Nos dois sentidos da palavra. Evento e evento. Não tem uma coisa sólida. Não tem a intimidade de buscar a Deus lá no quarto secreto, lá no momento da oração. Aqueles homens, engraçado, eles viam Jesus como profeta, né? Mas não o viam como Messias, como Senhor, como Salvador. Na mente deles, Jesus fracassou. A verdade é essa. Eles estavam tristes e decepcionados porque achavam que Jesus fracassou, morreu numa cruz. Cadê o libertador? Porque Jerusalém era oprimida pelos romanos. Então eles viam, aqueles homens, eles viam Jesus de uma forma errada. Eles viam Jesus como alguém que, sei lá, queria fundar um partido político e dar armas para o povo e vamos fazer a revolução. E não era isso, que Jesus não estava falando disso quando ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Não era esse tipo de libertação que ele estava se referindo. E aqueles homens, por causa da frustração, da decepção, não reconheceram Jesus. Não, o Jesus que eu achei que ia vingar foi morto numa cruz, acabou para nós. Esse era o sentimento deles. Você já acreditou muito numa coisa, apostou muito em alguma coisa, e aí quando você viu o negócio não deu certo, aí você ficou assim, decepcionado? Em qualquer aspecto, sabe? Em relacionamento. Pessoas, eu estou vendo um monte de gente decepcionada com igrejas. A pessoa deu a vida pela igreja. Organizava a sua agenda em função da igreja, fez um curso na faculdade por causa da igreja, escolheu a casa para morar porque era mais próximo da igreja. Aí depois descobriu que a igreja não era nada daquilo. Quando viu os bastidores da igreja, aquilo que a gente não vê no primeiro momento, se decepcionou, se frustrou e agora está aí, andando errante pelo caminho de Emaús. E Jesus do lado querendo falar com ela e ela não o reconhece mais. Amém, irmãos? É engraçado, né? Como a palavra de Deus, ela é viva e ela nos conduz assim a um entendimento. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que nesse momento de pandemia, de crise, estão pensando assim: puxa vida, o Jesus que eu achei que ia me proteger, não me protegeu, eu estou desempregado. O Jesus que eu achei que ia blindar a minha casa, não blindou, meu filho desviou, meu marido foi embora, minha mãe morreu de Covid, o meu parente está entubado. Então, nós temos que reconhecer Jesus da maneira correta.
temos que reconhecer Ele da maneira correta. É engraçado que a Bíblia fala que Jó era um homem abençoado, né? Íntegro, reto, temente a Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, já mencionei isso aqui outras vezes. Mas só depois que ele passou por uma experiência de sofrimento, foi que ele disse, né, lá em Jó 42, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Na verdade, aquele Jó lá do capítulo 1 não conhecia o Senhor de verdade, não. Conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Então, aqueles homens não conheciam Jesus. A incredulidade impediu que eles reconhecessem Jesus. Eles não viam Jesus como um Salvador, como Messias, como Filho de Deus. Eles viam Jesus como um profeta. Como muita gente vê hoje. Ah, foi mais um profeta, foi um cara bacana que apareceu aí lá em Israel. Não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus era Deus e Ele caminhou aqui entre nós. Então nós precisamos conhecê-lo da melhor maneira.